pareceres inseridos. O primeiro parecer, o parecer na indicação número 044/2021. Autor da indicação, doutor André Luiz Batalha Alcântara. Matéria: institui o programa de estímulo ao transporte por cabotagem, que abre o mercado brasileiro para afretamento de embarcações estrangeiras. Palavra-chave: BR do mar, cabotagem, transporte marítimo, infraestrutura logística. Relator: doutor Nilson Vieira Melo Júnior, Comissão de Direito da Infraestrutura. Doutor André Luiz Batalha Alcântara, por favor, a palavra é sua. O relator, perdão, Nilson, relator, desculpe. Nilson, a palavra é sua. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar a nova diretoria, na pessoa do presidente Sidney Sanches, desejar reiterar meus votos de sucesso e manifestar minha satisfação de estar aqui hoje, na primeira sessão plenária da nova diretoria. Eu preciso fazer um esclarecimento, bom, e dar boa noite a todos os presentes do plenário e também àqueles que nos assistem à distância. Boa noite a todos. Eu preciso fazer um esclarecimento preliminar. Esse meu parecer é de 31 de agosto, tá? Sobre o PL, Projeto de Lei 4.199, que era conhecido como BR do Mar. O PL se tornou lei em janeiro agora, a Lei 14.301. Quando me chamaram agora recentemente para fazer a sustentação, eu expliquei, fiz a ponderação que talvez tivesse perdido o objeto em função de ter sido sancionada a lei, e a coordenação das comissões, se não me engano, ponderou que seria pertinente eu fazer uma explanação sobre a nova lei. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é isso. Eu vou explicar o que aconteceu, como vem essa nova lei, e depois, se o plenário, enfim, todos acharem pertinentes, talvez seja o caso de anexar, fazer um adendo ao parecer original, disso que eu estou fazendo hoje, que já é em função da lei promulgada. Tá? Então, ela foi bastante modificada. Então, acho que seria, se for ter alguma utilidade prática o parecer, eu acho que teria que fazer um adendo com isso que eu estou apresentando hoje. Então, eu vou pedir, dando sequência, eu vou tentar resumir aqui nos 10 minutos ou 9, que talvez me sobrem. Eu pediria ao Emanuel para fazer a apresentação à distância. Então, como eu disse, o parecer chamado PL 4.199, chamado BR do Mar, foi convertido na Lei 14.301 de 2022. Tá? Ele tem um grande impacto normativo. O próximo slide. Próximo slide, por favor, Emanuel. Ele tem um grande impacto legislativo porque ele altera todas essas normas legais, em particular a Lei 9.432, de janeiro de 97, que é a lei que regulamenta, que é o marco legal da atividade aquaviária no Brasil. Tá? O seguinte, por favor, Mara. Bom, qual é o intuito? Né? Eu vou fazer primeiro a apresentação livre de crítica, ao término eu vou apresentar minhas críticas. Eu não sou muito afeito, eu acho que a gente deve procurar não fazer análise econômica do direito. Primeiro deve tentar ver como está a lei, a norma que está sendo proposta, e aí depois, sim, feita a análise mais fria e equidistante, aí sim, principalmente num caso como esse, que tem uma inferência econômica gigantesca, a gente pode fazer uma análise econômica do direito que está sendo colocado. Então, o intuito, evidentemente, é aumentar a qualidade e incentivar a concorrência na prestação de serviço entre os portos brasileiros, a cabotagem, né, a navegação, o contrário do longo curso entre os portos nacionais, e, ao mesmo tempo, tentar desenvolver a indústria naval e ainda incentivar a formação de marítima, etc. A justificativa, né, para essa... Pode passar o próximo, por favor, Emanuel. Aumentar a participação do modal cabotagem no transporte, na matriz de transporte brasileiro. Essa matriz, hoje, esse modal, ele responde mais ou menos por
ou 12%, 65% é rodoviário. Tá? Tem alguma coisa ferroviário e o resíduo disso aí é via aérea. Então, quer dizer, num país como o Brasil, que você tem grandes distâncias a percorrer e você tem a maior parte dos grandes centros consumidores numa faixa de 200 quilômetros do litoral, com 30 portos organizados ao longo de 8.000 quilômetros de litoral, é justificável, é plausível que você pretenda estimular a cabotagem. Vamos a seguir. Ele tem, então, 4 eixos. Tá? O projeto veio com 4 eixos. Um é a maior facilidade para o afretamento de navios, que é a parte crucial dele, é o principal. A indústria naval, a utilização do fundo da Marinha Mercante para reparos e modernização, inclusive por empresas estrangeiras, desde que em estaleiros nacionais. Algumas propostas para a redução de burocracia, que vão depender de medidas complementares, e algumas providências também de caráter a tentar simplificar a operação de cabotagem em portos nacionais, inclusive com a perspectiva de você ter terminais só dedicados à cabotagem. Pode passar, Emanuel, por gentileza. Bom, para ser convertido, esse projeto ele foi, no relator no Senado era o Nelsinho Tredi, na Câmara o deputado Gurgel. Ele recebeu nada menos que 61 destaques e emendas aglutinadoras na Câmara e 43 emendas no Senado. Eu fui muito crítico no parecer meu original ao PL original. Eu até entendo, acho que o Congresso, a gente é muito crítico aos nossos parlamentares, acho que o Congresso fez um belo trabalho tentar aprimorar isso. Eu ainda tenho algumas críticas que eu vou mostrar no final, mas eu acho que o Congresso conseguiu aprimorar o que recebeu do Ministério da Infraestrutura. Bom, o transporte entre o contexto aqui para a gente entender. O próximo slide, por favor. O transporte entre portos nacionais tem crescido cerca de 12% ao ano. Isso é um dado da ABAC. Desde 2011 tem crescido 12% ao ano. Então, a gente vê também que aquela ideia de que esse modal não cresce, que era uma das justificativas do projeto, não é bem verdade. Poucos setores crescem 11% ou 12% ao ano, há praticamente mais de uma década, e é o que tem acontecido com a cabotagem. Hoje, a cabotagem responde por 11% da matriz de transportes, contra, como eu falei, 65% das rodovias. Reúne cerca de 40 empresas, 50 embarcações, 29 novas embarcações, novos navios, apenas nos últimos 20 anos. Próximo slide, por favor. Bom, a ideia do governo, o desejo é que a frota dedicada ao modal possa crescer 40% nos próximos 3 anos, com as medidas que foram tomadas, e aumentar o número de contêineres disponíveis ao ano para 2 milhões, de 1,5 milhão, 1,2 milhão hoje para 2 milhões já esse ano. É preciso ressaltar o seguinte: o custo do transporte rodoviário é 4,5 vezes maior que o modal marítimo. Então, essa ideia de a gente caminhar para mais transporte ferroviário e mais transporte marítimo é razoável, está dentro da razoabilidade. E é mais seguro e menos poluente. Só para vocês terem ideia, um caminhão leva um container, um caminhão de algum porte, um certo porte, consegue levar um container, e um navio chega a levar 4,5 mil containers num transporte cabotagem. Próximo, por favor. Bom, como é que era agora, por favor, próximo slide. Afretamento na Lei 9.432. Esse é o ponto crucial. Originalmente, na Lei 9.432, o armador, chama-se armador as empresas de navegação. Essa é uma terminologia que vem lá do início dos descobrimentos. E o armador, por quê? Porque era o empreendedor contratado pelo Estado, pelos governantes,
repúblicas e impérios, monarquias da época, e que armavam o navio. Então, armava no sentido de botar mantimentos, tripulação e, às vezes, até armamento, propriamente dito. Bom, então, o armador só podia fretar navio no exterior se não houvesse embarcação brasileira disponível. Tinha que fazer a circularização, era uma consulta ao sistema de afretamento de navegação marítima e de apoio. Tá? Para afretar a casco nu, quando se afreta a casco nu, ao contrário do afretamento a tempo, casco nu significa o seguinte: o cara está afretando um navio sem tripulação e sem nada, sem nenhum mantimento, nada. Então, ele vai operar o navio, ele está só querendo o ativo, aquele ativo que ele vai usar na sua atividade. Para afretar a casco nu, é preciso ter lastro, ou seja, já possuir embarcação própria. Então, isso amarrava. Se o cara quisesse ser um entrante para fazer a operação de cabotagem, ele não podia, porque ele já não tinha, ele não podia fretar, porque ele não tinha navio próprio, e, ao mesmo tempo, você construir um navio não é uma coisa que você faça de um dia para o outro, e o investimento é altíssimo. Bom, quais são, nesse aspecto do afretamento, que é o cerne da lei, como é que ficou, então, essa questão? Flexibilização. O armador passa a poder fazer o afretamento de embarcação a casco nu no exterior, independentemente se tem ou não embarcação em operação no Brasil. Tá? Ele pode afretar o navio lá fora. Tá? Acaba a exigência de lastro, ou seja, a necessidade de empresa só pode afetar apenas 50% da quantidade de navios de sua propriedade. Não tem mais esse limite. Vai haver um limite a ser regulamentado em decreto do Poder Executivo. Esse é o aspecto polêmico da lei, que ela delega muita coisa ao Poder Executivo. Muita coisa está sendo passada a ato discricionário do Poder Executivo. Quer dizer, ela prevê que o Poder Executivo fará isso, tá? O que pode gerar alguma judicialização ali na frente. Cai a exigência de só se permitir contrato por tempo apenas quando não houver embarcação de bandeira brasileira disponível no referido sistema SAMA-ANTAC. O afretamento a tempo para substituir navios em reparo ou construção para operações que ainda não existam e para cumprir exclusivamente contratos de longo prazo. Bom, vai haver uma progressão desse afretamento a casco nu. Sem necessidade de comprovar navio existente na frota ou em construção, o armador pode afretar a casco nu com suspensão de bandeira. Significa o seguinte: afretou o navio lá fora, suspende a bandeira lá de fora, usa a bandeira nacional. Imediatamente, ou seja, já esse ano, ele já pode fazer isso com uma embarcação. 2023, ele pode fazer isso com 2 embarcações, 2024, 3 embarcações, 2025, 4 embarcações, 2026, quantas embarcações tiver. Então, o que se está pretendendo claramente aqui é aumentar a oferta de embarcações no transporte de cabotagem. Vou aqui me permitir um parênteses para fazer uma crítica, isso quer deixar ao final. A minha dúvida, eu tenho uma visão, a minha visão é uma visão de mercado, tá? Sei que não é predominante aqui. A minha visão de mercado diz o seguinte: a demanda é que determina a oferta. Então, eu tenho muita reticência, aqui é uma das críticas que eu tenho ao projeto. É uma crítica de análise econômica, estou reconhecendo, é subjetiva. Eu tenho muita reticência, não estou dizendo que isso aqui não possa funcionar, pode até funcionar, é ousado, é a maior abertura que se tem em termos de cabotagem em uma nação com uma costa como a brasileira tem uma abertura dessa monta, dessa magnitude. O problema é que a demanda vem, a oferta aumenta se não houver demanda. E eu vou chegar lá. Principais mudanças, aqui é uma questão mais burocrática: como é que se habilita, né, para participar, ser uma empresa de navegação habilitada no BR do Mar. Isso simplificou também, passa a estar automaticamente autorizado a afretar navios no exterior de sua subsidiária integral estrangeira ou de uma subsidiária estrangeira de outra companhia brasileira. Para estar habilitado, o armador precisa estar registrado como empresa brasileira de navegação, no segundo segmento de carga de cabotagem, estar em situação tributária regular e apresentar plano periódico acerca de sua operação, que também vai ser especificado em decreto do Executivo.
Esses navios poderão ser de propriedade dessas subsidiárias ou estar com sua posse ou controle simplesmente sob contrato com o Cascudo. Então, quer dizer, uma empresa brasileira de navegação, o que ela pode fazer? Ela pode abrir uma subsidiária lá fora e essa subsidiária passa a contratar o navio lá de fora, Cascudo, tá? Sem exigência, sem lastro. A vantagem, segundo o governo, seria a redução de custos operacionais com a manutenção do controle de navegação com uma empresa brasileira. Aí que vem uma medida também polêmica. Para facilitar essa triangulação, a nova lei cria a figura da Empresa Brasileira de Investimento em Navegação, EBNI, destinada a constituir frotas e a fretar embarcações para as EBNs operarem. O que significa isso? A empresa brasileira ela constitui lá fora uma empresa brasileira de investimento em navegação, passa a ser uma subsidiária dela e ela não precisa operar navio. Na verdade, ela é uma contratante de navio de afretamento para essa empresa que opera aqui. Tá? Tentativa com isso de reduzir a exposição das oscilações de mercado e manter a embarcação no Brasil. Bom, aí vamos lá. Desdobramentos tributários e fiscais. As embarcações afretadas, eu tive que resumir aqui, tá? Vamos lá. As embarcações afretadas serão imediatamente submetidas ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, tá? Sem necessidade de registro de declaração de importação e com suspensão total de incidência tributária nos casos de imposto de renda, imposto de propriedade industrial de importação, PIS/COFINS de importação, CID de combustível. Prorrogação do reporto. O reporto é o regime especial tributário especial que desonera, suspende a incidência de tributos para compra de equipamentos, quando não há similar nacional, para investimento nos portos e nas ferrovias. Esse regime existe desde 2004, vinha sendo renovado, acabou em 2020, o governo não renovou, não quis colocar no BR do Mar, achou que não era adequado, estava fora do contexto e não tinha receita para compensar as perdas, mas o Congresso recolocou, então o reporto foi prorrogado, esse regime especial. Utilização dos créditos de adicional ao frete para a renovação da maré mercante nos afretamentos. Possibilidade de financiamento com recursos do adicional de frete para modernização, jumborização, manutenção, reparos e construção desde que em estaleiros nacionais. Jumborização, na verdade, é quando você aumenta o porte do navio para levar mais carga. Eu não sei se eu estou me estendendo muito, eu estou quase terminando, estou no meu prazo aqui. Bom, legislação trabalhista, outro efeito. A regra de 2/3 de tripulantes brasileiros na fretados não passou. Tá? Essa era uma ideia, era colocar para esses navios afretados que 2/3 da população, da tripulação fossem de brasileiros. Isso não passou e prevaleceu a Resolução Normativa 06 do Conselho Nacional de Imigração, que passa a ser o seguinte: a partir de 90, pode ser com tripulação de fora, mas a partir de 90 dias, 1/5 de marítimos tem que ser brasileiros. A partir de 180 dias, 1/3 também tem que ser de brasileiros. E comandante, chefe de cabotagem, chefe de máquinas e condutor de máquinas tem que ser brasileiros. Então, prevaleceu o que já existia nessa RN. Aplicação das regras internacionais da OIT e a Constituição Federal nesses contratos de trabalho. Aspectos críticos agora da lei. Bom, a lei partiu de 2 pressupostos: de que o modal está estagnado, de que não há disponibilidade de embarcações na cabotagem, o que é falso. A gente viu que não é bem isso. A taxa de ociosidade das embarcações que já operam na cabotagem é de 25%. Então, a questão não é a falta de navio. A questão é realmente por que essa demanda não está maior por navios nacionais na cabotagem, embora esteja crescendo 11% ao ano. Com isso, promoveu uma abertura sem precedentes no mundo, como eu falei. Bom, então, quais são, na minha opinião,
e aí vem uma questão mais de análise econômica do direito, quais são os verdadeiros óbices? Excesso de documentação nos portos. É isso que afugenta a carga, tira o dono da carga do transporte de cabotagem. Até recentemente, um navio de cabotagem chegava a emitir 42 documentos para navegar entre portos brasileiros. Hoje emite cerca de 30 documentos. É praticamente o que faz um navio de longo curso. Então, esse tipo de burocracia, o cara que tem pressa para exportar, ele bota a carga no caminhão, apesar de todo o risco do rodoviário, e deixa o navio de lado. Essa questão ela não é atacada prioritariamente pela lei, embora ela faça alusão que os decretos do Executivo vão simplificar e tal, do MINFRA, da ANTAC, mas na verdade, ele coloca isso como um desejo. Então, se eu puder... Estou acabando. Tá. Bom, custos trabalhistas da navegação brasileira são elevados, tá? Isso também, a gente tem que ter uma decisão no Brasil, o seguinte, olha, a gente quer ter uma proteção maior ao trabalho, mas a gente tem que saber que esse tipo de proteção maior ao trabalho, ele dificulta algumas atividades. A gente é pouco competitivo, a gente já não tem mais navegação de longo curso, então esse é um óbice. E o outro óbice é o combustível de navegação, que é muito mais caro do que o diesel rodoviário, que é subsidiado. Então, enquanto não se eliminar, não se ultrapassar esses óbices, fica difícil ter esse aumento significativo da demanda de cabotagem, como se pretende com essa lei que abre a cabotagem brasileira sem precedentes no mundo. Realmente não existe. Bom, tem uma crítica adicional, e agora já terminei. Tá? A crítica adicional é que a possibilidade de empresas usarem esse recurso do Fundo de Marinha Mercante para fazer uma triangulação e acabar financiando embarcações lá fora. É difícil, mas isso foi uma crítica feita, inclusive, pela SOBENA, Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. É difícil que isso ocorra, mas essa crítica foi feita por ocasião dos debates. Então, eu estou aqui também deixando registrado. E, basicamente, é esse o cenário que nós temos. E por isso eu me agradeço e finalizo aqui. Nilson, muito obrigado. Sim, vou abrir para os debates. Pela substancial da apresentação, enfim, independente dos debates que abrirei, o fato é que talvez, diante da discrepância, e segundo a informação de Vossa Excelência com relação ao texto do projeto e o que foi efetivamente aprovado, que há uma diferença grande, né, em termos, né, da promulgação da lei e a tradição do Instituto se manifestar acerca dos projetos, independentemente das suas aprovações, talvez no caso específico, eu recomendaria a Vossa Excelência fazer um aditamento, né, ao seu parecer, considerando, né, as informações trazidas agora, enfim, para uma posterior apreciação. Eu vou abrir agora para quem queira se pronunciar, o doutor Heriberto, enfim, quer fazer uso da palavra. Doutor Heriberto, a palavra é sua. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero festejar a minha presença na primeira sessão presidida por Vossa Excelência, o que eu não deixo escapar desde o ano de 1969. Compareci a todas as primeiras sessões dos presidentes eleitos democraticamente, até aqueles não do meu agrado. Mas, senhor presidente, sobre o assunto, é interessante porque eu acabei de reler, e com muita propriedade, o livro do meu até parente, Clóvis Bucão, sobre Lage, Henrique Lage. O Henrique Lage construiu navios na ilha do Viana, aqui na Baía de Guanabara. Para ele descobriu que no Paraná tinham minas de carvão. Ele construía navios e importava da Inglaterra carvão. E ele viu que era muito mais barato ele tirar o carvão de Santa Catarina, de Imbituba, que tinha o menos teor calórico, mas era o carvão nacional. E como ele era dono da mina de Imbituba,
Então, ele, para construir, o livro é interessante, são 2 ou 3 capítulos, demonstrando exatamente a dificuldade. Primeiro, dele construir na Ilha do Viana, aqui na Baía de Guanabara, navios. Em segundo lugar, ele pediu ao governo autorização para transportar o carvão de Santa Catarina dentro dos navios dele. Então, eu, em tese, sem entrar muito no mérito, eu concordo praticamente com todo o parecer, com tudo o que foi dito aqui. Eu só chamo a atenção, para terminar, que, se eu não me recordo a memória, que a idade, às vezes, a memória vai embora, mas a minha ainda está muito boa, há uns 20 ou 30 anos atrás, o Brasil tinha uma indústria naval fortíssima. Fazíamos aqui cargueiros. O Brasil construiu, por incrível que pareça, nos áureos tempos da Companhia do Vale do Rio Doce, 2 ou 3 navios graneleiros de 300 mil toneladas, que eram os maiores do mundo. Nenhum país do mundo tinha construído graneleiro de 300 mil toneladas. Eu não me lembro o presidente, aquele que era o presidente eterno da Companhia Vale do Rio Doce, que foi vendida por preço de banana pelo Fernando Henrique Cardoso. E acabou. Hoje em dia não se constrói mais nada de navio no Brasil, nem embarcação para travessia de Rio-Niterói vem lá de fora. Vem de Singapura, de Hong Kong, de qualquer outro país que não no Brasil. Então, eu acho que, em primeiro lugar, deve-se salientar no parecer, eu peguei por alto o parecer, mas concordo. Primeiro, deveria haver uma obrigação, e ele salientou isso muito bem, a diferença entre o tráfego rodoviário de preço e entre o tráfego marítimo. 3 ou 4 vezes maior. Então, devia ter uma obrigação, ou uma obrigatoriedade por decreto, isso não precisa ser lei, não. Por decreto do ministro competente levado ao presidente da República, 30% ou 40% do volume da mercadoria, coisa deveria ser por via marítima, que é muito mais barato. Um navio carrega 1.000 contêineres, um caminhão carrega 2 ou 3. Então, eu acho que essas providências, que são mínimas, deveriam ser focalizadas e o governo devia ser chamado a atenção. Não esse que está aí, que destruiu toda a indústria naval e etc., todas as indústrias. Mas, no próximo governo, revitalizar a construção naval, que o Brasil já foi grande, como eu falei aqui. Então, senhor presidente, eu concordo, assim por alto agora aqui, praticamente em toto com o que aqui foi expendido. Agora, eu recomendo ao ilustre orador a leitura do livro do Clóvis de Bulcão, ao Henrique Lage, que ele conta as dificuldades nos anos de 1920, 30. Ele constrói navio, ele é dono da mina, ele coloca o carvão, tá entendendo? E só melhorou depois da Revolução de 30 com Getúlio Vargas, corrompendo todo mundo, como se faz hoje em dia, né? Tá entendendo? O Napoleão Alencastre Guimarães, que era o ministro de Aviação e Obras Públicas naquele tempo, foi corrompido para poder o navio construído no Brasil carregar o carvão, navegar com carvão de Imbituba de Santa Catarina. Então, eu concordo em termos gerais, tá entendendo? Com o parecer e louvo, tá entendendo? Qualquer aditamento que possa ser feito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Heriberto. Você está coberto de razão. Havia uma emenda 43, de autoria do senador Carlos Portinho, e que ela estabelecia o seguinte, que se fosse para comprar navio ou afretar, que afretasse navio construído no Brasil, desde que as condições fossem idênticas às colocadas lá fora. Essa emenda, infelizmente, não passou, e o que a gente está perdendo uma oportunidade de resgatar a indústria naval, que era um eixo de desenvolvimento no Rio de Janeiro. Obrigado. Desculpe ter excedido o meu tempo. Doutor Sérgio Santana, pelo tempo regimental, por favor. Senhor presidente, boa noite a todos que estão aqui no plenário virtual. Em primeiro lugar, vou aproveitar depois, no final, com os oradores, para saudar melhor o presidente Sidney Sanches. Estava, semana passada, no evento lá do Fórum Social Mundial, promovido pela Comissão de Direito Constitucional, e acabei não participando e perdi
essa festa, esse congraçamento, né, que foi a posse do presidente Sidney Sanches. E também queria deixar aqui o meu beijo, meu abraço, meu agradecimento e meu elogio à gestão da presidente Rita Cortez nesses 2 mandatos. Sobre o tema, eu acho que esse tema é um tema extremamente importante, inclusive para o processo de desenvolvimento do país. Como todos vocês sabem, mais de 90% do comércio mundial é feito por navios. E uma das pressões que foram feitas na época das emendas constitucionais de revisão foi justamente pela quebra do monopólio da navegação de cabotagem. E o Congresso tem se deparado com esse tema desde esse momento, debatendo, discutindo outros projetos de lei também nessa perspectiva. Eu acho que o parecer ele vai dentro de uma visão interpretativa de prudência, que eu concordo, no sentido de que o tema ele é um tema extremamente importante para o desenvolvimento nacional. Ele tem várias questões e problemas na diagonal. Foi levantada a questão tributária, a questão trabalhista, a questão que envolveria, né, uma visão desenvolvimentista, um projeto de Estado. Não podemos esquecer que, há pouco tempo atrás, e eu, como sou de Niterói, né, eu me lembro que meu pai, historiador, já falecido, sempre falava que Niterói e São Gonçalo foi a maior concentração de estaleiros da América Latina em dado momento. Então, nós tivemos uma produção muito importante aqui. Eu cheguei até aí, quando era pequeno, né, convidado por um tio, que também faleceu recentemente, aí no lançamento de um navio, né? Nunca esqueci o nome do navio, Lloyd Braz, ali no estaleiro em Niterói. Então, havia uma tradição, essa tradição chegou a ser retomada há pouco tempo atrás, e teve a Petrobras como um vetor importante de desenvolvimento. Nós temos sempre que lembrar os marcos temporais, porque estão muito próximos, né, a esse problema do Brasil hoje ter uma posição medíocre na esfera internacional. Há pouco tempo atrás tinha uma visão protagonista, não podemos esquecer disso, e nesse tópico aí também, nós tivemos uma visão de retomada desse processo, inclusive com vários estaleiros que se aproveitaram desse momento, né? Inclusive em Santa Catarina, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, e etc. E nós tivemos aí, com essa questão da Lava Jato, praticamente não só as empreiteiras, mas também a Petrobras sendo afetada de forma significativa, interrompendo aquela cadeia que começou a ser desenvolvida. Isso tem que ser um projeto de curto, médio e longo prazo, com medidas importantes de política de Estado, não é política de governo, isso é política de Estado. E eu acho que o Congresso, né, me parece, não sei, Nilson, se ele fez isso, mas ele deve ter promovido várias audiências públicas, porque o tema é da maior importância, o tema interessa à cidadania, interessa aos sindicatos, interessa ao poder público, inclusive estadual e municipal. É um tema que tem um desdobramento muito grande. Então, me parece que esse tema ele deve continuar sendo objeto de observação por parte do Instituto, por parte da sociedade organizada e por parte dos próximos governantes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Santana. Então, eu como acho que o tema, né, está muito claro, né, de uma relevância, né, para o Estado brasileiro enorme, enfim, não falando da navegação de cabotagem, a importância que ela tem, né, para a economia do país, enfim. Então, são tantos desdobramentos, enfim, que justificariam, inclusive, eventualmente, né, a crescer ao seu parecer, nessas últimas informações apresentadas hoje, enfim, justificaria, inclusive, nós trabalharmos, né, enfim, dentro de um aspecto crítico, aqui dentro do Instituto, através de um evento próprio, que possa, inclusive, municiar e contribuir, né, para a política de Estado brasileira. Então, diante da importância do tema. Então, acho que não vou colocar necessariamente em votação, enfim, acho que a gente pode avançar com o aditamento do parecer na forma apresentada. Enfim, esse parecer será subsídio para nossos trabalhos internos e encaminhamentos às autoridades importantes, e sem prejuízo de ser tratado como nosso documento mestre para, eventualmente, a realização de um evento, enfim, pela Comissão de Direito de Infraestrutura. Enfim, eu já fico aqui com o encaminhamento, enfim, para que a comissão cuide da discussão crítica do projeto de lei. Presidente, do projeto de lei, não, da lei. Presidente, desculpe, eu vou só fazer uma última sugestão. De lá para cá, esse parecer é do âmbito da Comissão de Infraestrutura,
De lá para cá surgiu no IAB a Comissão de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, e eu acho que convém, se o eminente presidente da Comissão de Infraestrutura concordar, convém que, depois do meu aditamento, esse texto seja debatido também no âmbito da Comissão de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário. Salvo o melhor juízo dos integrantes da minha Comissão de Infraestrutura, que me deram o apoio, enfim. Mas eu acho que fica aqui uma sugestão, farei o aditamento. Muito obrigado. Adira aí o caminhamento. Obrigado pelo trabalho. Hein?